Bom, usando agora essa peça como referência, né, esse modelo criado aqui como referência, eu vou explorar agora dois comandos que são bem simples aí, mas são bastante úteis em algumas situações para fazer os acabamentos, para fazer algumas partes aqui que às vezes são pequenos detalhes. Quando eu fiz essa parte aqui, né, esse Revolved Protrusion para criar essa parte, eu já fiz essa peça com um chanfro aqui, ela já veio com um chanfro, pela formação que eu estabeleci inicial. Se eu quisesse alterar inclusive essa formação aqui, se eu quiser, eu quero alterar a base desse modelo aqui, eu posso, né, lembrando que acho que eu devo ter falado, eu lembro que eu falei na primeira etapa lá que eu expliquei para vocês do Solid Edge, como você alterar alguma parte que já está feita. Então, por exemplo, eu uso a ferramenta de seleção aqui, né, tem que estar nessa opção aqui, e aí clico com o botão direito aqui no Revolved Protrusion, onde está escrito Protrusion, e aí posso renomear aqui, né, quando a gente fala de cor, posso dar um nome aqui para ela, posso copiar, selecionar um grupo e tudo mais. Então, eu quero aqui editar, se eu quisesse alterar a referência, né, o desenho de referência, foi esse desenho que eu fiz inicialmente aqui. E aí tinha aqui essa formação inclinada aqui, que deu o efeito do chanfro lá na peça. Então eu poderia alterar ela aqui, aumentar ou diminuir a medida aqui para alterar esse chanfro, ou alterar qualquer outra medida aqui. Então, se eu alterar a medida, eu altero lá o resultado final. Então, a princípio eu não vou mexer, mas se eu quisesse alterar aqui, dependendo do que eu vou fazer, como já está com todas as medidas estabelecidas, às vezes se eu tentar alterar aqui, ó, 100, né, ele vem aqui e diminui o tamanho. Tá? Ele conseguiu alterar aqui porque eu não amarrei as medidas, dependendo que às vezes a medida está amarrada, eu não consigo alterar. Então, às vezes, por exemplo, se eu tentar alterar essa medida aqui, por exemplo, por 15, ele já alterou aqui, ó, já dá um efeito diferente aqui porque eu alterei a medida aqui. Então, só um exemplo, né? Posso ir alterando essas medidas aqui, e se eu der um return aqui, né, ele vai ficar com essa formação. Né? Então, depois eu faço, no final eu faço o exemplo aqui para vocês. Então, 120 e eu mantive aqui 15 por 20. Então, essa é a formação original. Então, eu vou dar o return aqui e vai voltar. A peça ela está aqui, na verdade, com as mesmas medidas aqui, não alterei, na verdade. Acabei não alterando, né? Se eu tivesse alterado, teria modificado a aparência dela aqui. Ela continua com a mesma aparência. Então, aqui no caso, o que eu quero explorar é o comando round, né? Ou, né, na verdade, essa ferramentinha aqui, ela tem duas opções. Eu posso usar o round ou chamfer. O round, o que faz o comando round? Ele arredonda alguma parte aqui, né? Vai criar uma formação arredondada. Por exemplo, aqui, né, vou dar um exemplo aqui que é o exemplo que está lá no resumo. Então, quando eu clico aqui, ele habilita aqui a ferramenta, né, para confirmar. Eu poderia, na verdade, ir clicando aqui e arredondando as partes. Aqui ele já pôs, né, inicialmente ele segue com um padrão aqui com um raio de 5 milímetros. Se eu quiser alterar esse raio aí, é só digitar o raio que eu quero. Eu quero um raio de 20, um arredondamento de 20 naquele canto ali, né, aquele vértice ali da circunferência, aqui dessa circunferência. Então, arredondei aqui, ó, se eu aproximar aqui, se eu movimentar, eu vou ver que ele está arredondado aqui. Se eu cliquei aqui, então, se eu clicar em qualquer outra parte, ele vai arredondando. Se eu clico aqui, ele vai arredondando. Usando como referência agora essa medida aqui. Vou voltar aqui, ó. Vou usar de novo o comando aqui, porque eu não quero só arredondar esse canto aqui e
digitar 20, tá? Pronto. Quero só essa parte aqui arredondada. Se eu quisesse arredondar alguma outra parte com uma outra medida, né? Se eu vou clicando aqui, selecionando, aí digito 20 lá, ele vai colocar a medida de 20 para todas essas partes que eu arredondei, né? Por exemplo, se eu clicar nessa outra parte aqui, por exemplo, que eu arredondar aqui, né? Fez um arredondamento aqui de 5, né? Se eu clicar aqui também 5, tá? E aí aqui, se eu fizer o arredondamento aqui, ó, aqui ele tirou o material, né? Se eu aproximar aqui, ó, eu que ele tirou o material aqui. Aqui lá atrás também. Vou movimentar aqui, ó, pressionando o mouse, o botão de rolagem. Então ele foi fazendo aqui, ó, um arredondamento dessas partes. Aí eu confirmo, se eu quiser que realmente ele fique dessa forma, eu confirmo aqui. Deixa eu clicar aqui, porque aí ele tira o cantinho inicial, né? Então, aí ó, tá tudo arredondado essas partes aqui que eu cliquei. Então, ficou com essa formação aí. Se eu quiser voltar aqui essa última parte, aí ele fica só com essa parte arredondada aqui inicial. Ok. Se eu quiser, vou desfazer aqui também esse outro round aqui. Se eu quisesse, ao invés de usar o round, usar o chamfer, qual seria a característica? Ao invés de ter uma formação arredondada, ele teria uma formação linear. Aqui ele não colocou uma medida agora. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 20 de chamfer. Né? Se eu der um Enter aqui agora, aí ele ficou, né, com uma formação aqui de uma espécie de um chamfer, né, de 20 milímetros. Ficou reto agora essa parte aqui, não arredondado. Se eu clicar, eu vou dar uma finalização aqui, deixa eu ficar com 20 aqui, depois eu vou fazer de novo, né, um chamfer aqui, ó, nesses cantos aqui. Aí eu vou colocar aqui um setback de 10 aqui, tá um pouquinho mais visível aqui, ó. Clicar aqui também, isso acabou aceitando, né? Vou clicar aqui, ó, aqui, e eu vou digitar 10 aqui, olha o efeito que fica aqui. Então ficou assim. Então o chanfro, né, nada mais é do que criar um chanfro, né, que é um acabamento que vai gradualmente, né, vai formando aqui uma sequência gradual, né, de um ponto até outro aqui. Movimentação aqui, né? Então fiz essa movimentação, fiz os chanfres aqui, né? Se eu quiser voltar à posição inicial é só apertar a tecla Ctrl I, que é a vista isométrica da peça. Não fica exatamente do mesmo jeito que estava, mas quando a gente dá o Ctrl I ele fica na posição isométrica, 3D aqui. Se eu quiser ver o Ctrl F, né? Ctrl F é o front, a vista frontal dela aqui. Embora ela não é aquela vista do desenho técnico, né? A gente fala das 3 vistas aí, vista frontal, a vista lateral esquerda, Ctrl L de left esquerdo, Ctrl, então aqui ó, front, tá? Essa aqui seria a frontal. Então eu estou vendo aqui a vista esquerda da peça. A vista direita, Ctrl Right, né, Ctrl R, né, de right. E o top, essa peça aqui não faz muito sentido, as vistas são muito parecidas, né, o top e são todas iguais aqui, o top, o right e o left são iguais, né?
basta uma vista aqui, como ela é uma peça arredondada, a gente tem as mesmas visões aqui dessas vistas. Ctrl o top, Ctrl T, também a mesma vista. Ctrl B é o bottom, também a mesma vista. Então, Ctrl I, isométrico, voltando aqui para a vista em 3D. Então, o que eu vou ter diferente aqui é só a vista frontal, as outras vistas são todas similares. Aqui, top é a vista de cima, bottom, lateral, numa peça redonda ela vai ter todas as vistas iguais. Eu teria só a vista posterior aqui e a frontal, que seria um pouco diferente. Bom, então eu tenho aí a peça com esses chanfros aqui no caso, né? Se eu quiser dar um nome para eles também, aqui eu fiz o último chanfro aqui, são 3, poderia dar um nome para ele aqui também. Então, vou desfazer aqui, né? Vou deixar ela com essa aparência aqui, sem esses chanfros aqui. Então, posso criar, então usar esses comandos, o chanfro ou o round, para criar esses efeitos aí, para dar esses acabamentos em algumas partes da peça. Pode ser aqui internamente no furo, pode ser nas bordas, aqui internamente na peça. Quando eu crio, né, vou aproximar aqui, por exemplo, quando eu clico no chanfro ou no round, né, no arredondamento aqui, o arredondamento, por exemplo, se eu clicar nessa parte aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um arredondamento, ele vai acrescentar um material aqui, porque ele vai criar um arredondamento aqui, preenchendo aqui, no caso, o material. Fica arredondada essa parte interna aqui. A mesma coisa se eu fizer com o chanfro. Se eu desfazer aqui e vou usar o chanfro. Então ele vai fazer um acabamento aqui, ó. Ele coloca por 10. Então ele cria um chanfro aqui de 10. Né? Então fica. Não dá para ter uma visibilidade muito boa. Mas ele criou aqui um chanfro interno aqui de 10. Então, quando eu clico aqui nessa parte externa, né, esses cantos aqui, ele vai criar ele vai tirar o material. E quando eu clico naquela parte interna ali, ele acrescenta o material. É isso aí, os dois comandos aí, o chanfro e o round. O round e o chanfro são usados aí para fazer esses acabamentos. Um arredondado e o outro linear, né, reto. Segue aí, né? A gente pode depois, sempre aqui clicando com o botão direito, eu posso renomear essas partes que eu fui criando, né? E quando eu vou lá no salvar, vou salvar aqui, essa primeira janela que a gente dá OK, tem as abas lá que eu poderia colocar algumas informações da peça, mas isso aí é muito específico aí, né? Dependendo do que você está fazendo, a gente acrescenta informações. Aqui eu vou colocar atividade 3. Atividade 3. Poderia colocar um outro nome aí, uma peça arredondada aí, mas dando nome para ela, mas vou colocar só atividade 3. Aqui são vários comandos que eu abordei. Né? E aí agora ficou aqui, ó, atividade 3, salvo. Então é isso.